Existem segredos que carregamos por toda uma vida. Segredos que pesam na alma, que moldam quem somos, mas que jamais compartilhamos, nem mesmo com aqueles que mais amamos. Esta é a história real de João e Helena, um casal brasileiro que passou 50 anos lado a lado, construindo uma vida simples e repleta de amor. Ou pelo menos, era isso que todos pensavam. Durante meio século de casamento, Helena acreditava conhecer cada detalhe da vida do marido, cada cicatriz, cada história, cada sonho. Mas no dia do funeral de João, algo absolutamente inacreditável veio à tona. Um segredo tão profundo, tão impossível, que mudaria para sempre a forma como ela enxergava tudo o que viveram juntos. Prepare-se, porque esta história vai te emocionar, te surpreender e talvez te fazer questionar. Até onde você iria para proteger alguém que ama? João Henrique da Silva tinha 19 anos quando conheceu Helena Maria dos Santos em uma festa junina no interior de Minas Gerais, no ano de 1974. Ela dançava quadrilha com um vestido floreado e ele não conseguiu tirar os olhos daquela moça de sorriso tímido e olhar profundo. Naquela noite, ele prometeu a si mesmo que a faria sua esposa. E cumpriu. Um ano depois, em uma cerimônia simples, na igreja matriz da cidade, eles se casaram. João trabalhava como marceneiro e Helena costurava para fora. A vida era humilde, mas havia algo precioso naquela rotina, a certeza de que estavam juntos, e isso bastava. Com o tempo, vieram os filhos. 3 ao todo: Carlos, Mariana e Pedro. A casa pequena na periferia da cidade ficou ainda mais apertada, mas também mais feliz. João acordava antes do sol para trabalhar na oficina, enquanto Helena cuidava das crianças e da casa, com uma dedicação que parecia inesgotável. À noite, sentavam-se juntos na varanda, tomando café enquanto conversavam sobre os planos para o futuro. Os vizinhos sempre comentavam sobre eles. Aquele casal é de outro tempo, diziam. Não se vê mais amor assim. E era verdade. João e Helena eram inseparáveis. Ele a chamava de meu bem em todos os momentos. Ela preparava o prato favorito dele todos os domingos. Eram gestos simples, mas carregados de um afeto genuíno e constante. Os anos passaram. Os filhos cresceram, casaram, trouxeram netos. A casa ficou mais vazia, mas o amor entre João e Helena parecia apenas se fortalecer com o tempo. Eles envelheceram juntos, lado a lado, enfrentando dificuldades financeiras, perdas familiares, doenças, mas sempre juntos. Quem os conhecia tinha certeza. Aquele era um casal sem segredos, transparentes um com o outro, como um livro aberto. Helena dizia orgulhosa para as amigas: conheço meu João melhor do que ele mesmo se conhece. Mas ela estava prestes a descobrir que algumas páginas daquele livro jamais haviam sido lidas. Ao longo dos 50 anos de casamento, houve momentos em que Helena percebeu pequenas estranhezas no comportamento de João. Nada alarmante, nada que a fizesse desconfiar de traição ou desonestidade. Mas eram detalhes que ficavam suspensos no ar, sem explicação completa. João nunca, absolutamente nunca, falava sobre sua infância. Quando os filhos eram pequenos e perguntavam sobre a vida do pai antes do casamento, ele desviava o assunto com uma piada, ou simplesmente dizia: isso não importa mais, o que importa é o agora. Helena achava que fosse apenas a personalidade dele. Um homem focado no presente, sem apego ao passado. Mas havia também as noites em que ele acordava suado, respirando ofegante, como se tivesse fugido de um pesadelo terrível. Foi só um sonho ruim, ele murmurava, virando-se de lado e fingindo dormir novamente. Helena segurava sua mão no escuro, mas ele nunca dizia o que o atormentava. E havia as ausências. 1 ou 2 vezes por ano, João saía muito cedo de casa dizendo que ia resolver algo na cidade,
Voltava apenas no fim da tarde, sempre mais quieto do que o normal, com os olhos avermelhados como se tivesse chorado. "Tá tudo bem, meu bem", ele garantia. "Só cansaço." Helena acreditava, porque confiava, porque em 50 anos ele jamais lhe dera motivo para duvidar. Certa vez, ela encontrou no bolso de uma calça velha dele um pedaço de papel amarelado, dobrado várias vezes. Parecia antigo. Ela começou a abrir, mas João entrou no quarto naquele momento e, com uma expressão que Helena nunca havia visto antes, algo entre pânico e tristeza, tomou o papel de suas mãos. "Isso aqui é só uma lembrança sem importância", ele disse, guardando rapidamente no bolso da camisa. Nunca mais tocaram no assunto. Helena chegou a perguntar algumas vezes sobre a família dele, os pais, os irmãos. João dizia apenas: "Perdi contato há muito tempo. Essas coisas acontecem." E mudava de assunto. Ela respeitava, porque o amor também é feito de respeito aos silêncios do outro. Mas no fundo, muito no fundo, Helena sempre sentiu que havia algo na vida de João que ele escolhera trancar às 7 chaves. Algo que doía demais para ser dito. E então, no dia 12 de agosto de 2024, aos 69 anos de idade, João Henrique da Silva faleceu dormindo. Um infarto fulminante, disseram os médicos. Sem dor, sem sofrimento. Ele simplesmente fechou os olhos e não acordou mais. Helena ficou devastada. 50 anos ao lado de alguém e, de repente, aquele espaço na cama está vazio. Aquela voz não chama mais seu nome. Aquelas mãos não tocam mais as suas. O funeral foi marcado para 3 dias depois. A igreja estava lotada. João era querido por todos. Amigos, vizinhos, colegas da marcenaria, familiares distantes. Todos vieram prestar suas últimas homenagens. Helena, vestida de preto, estava sentada na primeira fila ao lado dos filhos e netos, os olhos inchados de tanto chorar. Durante a cerimônia, ela mal conseguia ouvir as palavras do padre. Sua mente estava perdida em memórias. A primeira vez que dançaram juntos, o dia do casamento, o nascimento dos filhos, as tardes na varanda. 50 anos resumidos em flashes que passavam rápido demais. Mas então, algo inusitado aconteceu. Uma mulher idosa, que ninguém da família conhecia, entrou na igreja. Ela caminhava devagar, apoiada em uma bengala, e trazia no rosto uma expressão de profunda tristeza. Sentou-se no fundo discretamente e ficou observando o caixão com lágrimas escorrendo pelo rosto. Carlos, o filho mais velho, notou a presença dela e cochichou para a mãe. "Mãe, quem é aquela senhora?" Helena olhou para trás, mas não reconheceu o rosto. Achou estranho, mas pensou que talvez fosse alguma conhecida antiga de João que ela nunca tinha encontrado. Após a cerimônia, no momento em que as pessoas se aproximavam do caixão para a despedida final, a mulher idosa se aproximou com dificuldade. Ela tocou levemente a madeira do caixão, fechou os olhos e sussurrou algo que ninguém conseguiu ouvir. Depois, virou-se e começou a sair. Mariana, a filha do meio, teve um impulso. Correu até a mulher e perguntou gentilmente: "Desculpe, a senhora conhecia meu pai?" A mulher parou, virou-se com os olhos cheios de lágrimas e disse apenas: "Ele salvou minha vida." E saiu antes que qualquer outra pergunta pudesse ser feita. A família ficou confusa, mas naquele momento havia tantas emoções, tanta dor, que não tiveram energia para investigar. O enterro aconteceu e Helena despediu-se do grande amor de sua vida. Nos dias seguintes, a família começou a organizar os pertences de João. Helena não tinha forças para fazer isso sozinha, então os filhos vieram ajudar. Eles reviravam gavetas, separavam roupas para doação, organizavam documentos. Foi o neto mais velho, Lucas, de 17 anos, quem encontrou. Ele estava no pequeno escritório de João, mexendo em uma estante de livros, quando notou que um dos livros, uma Bíblia antiga, parecia mais pesado que o normal. Curioso, abriu.
As páginas do meio haviam sido recortadas, formando um compartimento secreto. Dentro dele havia uma caixa de metal pequena e enferrujada. "Vó, tio Carlos, vem ver isso aqui!" Lucas gritou. Todos se reuniram em volta. Helena pegou a caixa com as mãos trêmulas. Dentro dela havia 3 itens: uma foto em preto e branco muito antiga, uma medalha militar desgastada e uma carta lacrada com o nome "Para Helena. Só abrir se eu não estiver mais aqui." As mãos de Helena tremiam tanto que quase não conseguia abrir o envelope. Carlos ajudou. Dentro havia várias páginas escritas à mão com a caligrafia inconfundível de João. Helena começou a ler em voz alta, e a cada palavra o silêncio na sala ficava mais denso. "Minha querida Helena, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aí. E isso significa que chegou a hora de você saber a verdade. A verdade que carreguei comigo todos esses anos, não por covardia, mas por amor. Por um amor tão grande que precisei guardá-lo em silêncio. Antes de te conhecer, eu não era João Henrique da Silva. Meu nome verdadeiro era João Henrique Alves. Nasci em 1955, em uma pequena cidade no interior de São Paulo. Minha família era pobre, mas feliz. Eu tinha pais amorosos e 2 irmãos mais novos. Quando eu tinha 15 anos, em 1970, aconteceu algo que mudou tudo. Houve um incêndio terrível em nossa casa durante a madrugada. Acordei com o cheiro de fumaça e o som dos gritos da minha mãe. O fogo estava por toda parte. Consegui sair, mas quando olhei para trás, vi que meus irmãos estavam presos em um dos quartos. Não pensei 2 vezes. Voltei para dentro daquele inferno. Consegui pegar meu irmão mais novo, Lucas, que tinha apenas 3 anos. Mas quando tentei voltar para pegar a Clara, minha irmã de 5 anos, parte do teto desabou. Fiquei preso, gritei por socorro, mas o fogo estava muito forte. Foi nesse momento que ouvi a voz de uma menina do lado de fora. Uma menina da vizinhança que tinha visto o incêndio. Ela tinha 8 anos, mas foi corajosa. Gritou por ajuda, guiou os bombeiros até onde eu estava. Por causa dela, conseguiram me tirar de lá a tempo. Mas minha irmã Clara não sobreviveu, nem meus pais. Fiquei arrasado, sentia que tinha falhado. Depois do incêndio, fui morar com uma tia distante em Minas Gerais. Mudei meu sobrenome para Silva porque não conseguia mais carregar o peso daquele nome. Jurei que nunca mais falaria sobre aquilo, porque a dor era grande demais. E então, anos depois, em uma festa junina, conheci você. Você era a moça mais bonita que eu já tinha visto. Mas havia algo mais, algo no seu olhar, no seu jeito. Eu sentia que já te conhecia de algum lugar. Levou alguns meses até eu descobrir. Um dia, você mencionou que tinha crescido no interior de São Paulo. Contou que quando tinha 8 anos, presenciou um incêndio terrível na casa de vizinhos e que nunca mais esqueceu aquela noite. Você disse que ficou com medo de fogo até hoje por causa disso. Meu coração parou. Fui até a cidade onde você cresceu, investiguei e confirmei. Helena, você era aquela menina corajosa que salvou minha vida. Você nunca soube. Nunca fez a conexão, e eu decidi que nunca contaria. Porque se eu contasse, você ia carregar o peso de saber que, de certa forma, nossa história começou em tragédia, que nosso amor nasceu das cinzas de uma perda terrível. Eu não queria que você se sentisse responsável, ou culpada, ou que olhasse para mim com pena. Eu queria apenas te amar, pura e simplesmente te amar. Então, durante 50 anos, guardei esse segredo. Mas não um dia passou sem que eu olhasse para você e agradecesse em silêncio. Agradecesse por você ter sido minha salvação não uma, mas 2 vezes na vida. Primeiro naquela noite de fogo, e depois quando se tornou minha esposa, minha companheira, minha razão de viver. As vezes que eu saía sozinho durante o ano eram para visitar o túmulo dos meus pais e da minha irmã, para conversar com eles, para pedir perdão, para dizer que estava bem, porque tinha você ao meu lado. Helena,
Perdoe-me por ter escondido isso de você, mas entenda, foi o único segredo que tive, e foi por amor. Te amo eternamente, João. Quando Helena terminou de ler, o silêncio era absoluto. Lágrimas escorriam pelo rosto de todos. Mariana estava soluçando. Carlos tinha a mão sobre a boca, incrédulo. Pedro, o filho mais novo, não conseguia parar de chorar. E Helena simplesmente segurou a carta contra o peito e fechou os olhos. Tudo fazia sentido agora. Os pesadelos, o silêncio sobre o passado, as ausências, a forma como ele a olhava, sempre com uma gratidão profunda que ela nunca tinha entendido completamente. Ele não escondeu por covardia, escondeu por amor. Helena passou os dias seguintes relendo aquela carta, cada palavra, cada frase, tentando processar 50 anos de história à luz dessa revelação. Ela lembrava-se vagamente daquela noite do incêndio, lembrava-se do medo, dos gritos, de ter corrido para chamar os adultos. Mas era apenas uma criança. Nunca soube o nome do menino que havia sido resgatado. Nunca imaginou que, anos depois, aquele menino se tornaria o homem de sua vida. Alguns dias após ler a carta, Helena decidiu ir até o cemitério. Sentou-se ao lado do túmulo de João e, pela primeira vez desde o funeral, conseguiu sorrir. Você é impossível, sabia? Ela disse em voz baixa. Guardou isso de mim a vida toda. Todo esse tempo, eu achei que você não gostava de falar do passado porque era doloroso demais. E era, mas eu nunca imaginei que eu estava no centro dessa dor e desse amor. Helena respirou fundo. Obrigada, meu amor. Obrigada por ter me amado com tanta intensidade, com tanto cuidado. Obrigada por ter escolhido me proteger, mesmo que isso significasse carregar esse peso sozinho. Ela ficou ali por horas, conversando com ele, relembrando cada momento que viveram juntos, e percebeu algo profundo. O amor de João não estava apenas nas palavras que ele disse, nos gestos que fez, nos 50 anos que dividiram. O amor dele estava também no silêncio, no que ele escolheu guardar para si, para que ela pudesse viver leve, sem o peso da tragédia. Nos meses que se seguiram, Helena compartilhou a história com os filhos, com os netos. Eles ficaram emocionados, mas também gratos por conhecerem essa outra camada do homem que tanto amavam. Lucas, o neto que encontrou a caixa, disse algo que ficou marcado. Vô era um herói, né? Não só porque voltou naquele incêndio para salvar o tio quando era criança, mas porque passou a vida inteira salvando você de novo, vó. Te salvando de carregar uma dor que não era sua. Helena abraçou o neto com força. Sim, João foi um herói, do tipo silencioso, discreto, do tipo que não precisa de medalhas ou reconhecimento, o tipo de herói que ama em silêncio. Hoje, Helena está com 74 anos. Ainda mora na mesma casa onde construiu sua vida com João. Na parede da sala, colocou a foto que encontrou na caixa. A foto de João menino, ao lado dos pais e irmãos antes da tragédia. E ao lado dessa foto, colocou uma foto do casamento deles 50 anos atrás. É assim que quero lembrar, ela diz, da tragédia que nos trouxe um ao outro e do amor que construímos apesar de tudo. A história de João e Helena nos ensina algo profundo. O amor verdadeiro nem sempre precisa ser dito em palavras. Às vezes, ele se expressa no que escolhemos carregar sozinhos para poupar quem amamos. Às vezes, o maior gesto de amor é o silêncio. E você guardaria um segredo assim por amor? Ou acredita que a transparência é sempre o melhor caminho? Deixe sua opinião nos comentários. E se essa história te emocionou, se inscreva no canal para mais histórias reais que vão tocar seu coração. Porque no fim, o que realmente importa não é o que escondemos ou revelamos, mas o quanto amamos enquanto estamos aqui.